Destacamos os conferencistas presentes neste segundo simpósio internacional de Tecnologia e Educação Digital da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Essa saudação vem de Eugênio Nguli, a partir de Angola, com a temática Tecnologias Digitais no Contexto Angolano de Formação de Professores. A mesma comunicação tem a seguinte estrutura: introdução, história de formação de professores, Angola e as tecnologias digitais, as TIC e a formação de professores, considerações finais, referências bibliográficas. Gostava de começar com a citação de Christopher Day, referindo-se ao grande pedagogo brasileiro Paulo Freire, quando dizia: "Não posso ensinar de forma clara, a menos que reconheça a minha própria ignorância, a menos que identifique o que não sei, o que ainda não domino." Tenho considerado esta citação como sendo o oxigênio de qualquer professor, pois a nossa ação em sala de aulas, na mediação pedagógica dos conhecimentos que a sociedade acumulou, mas que o estudante não os conhece, deve ser uma ação feita com humildade e não com orgulho, pois, como tenho defendido, a ciência é amiga da humildade, mas ela é inimiga do orgulho. Uma introdução: Angola é um país africano que se localiza na África Austral, que alcançou a sua independência a 11 de novembro de 1975. É um país de expressão de língua portuguesa, com uma população estimada em 28 milhões de habitantes. Administrativamente, está dividida em 18 províncias. Do ponto de vista acadêmico, Angola possui 73 instituições de ensino superior, sendo 18 universidades, uma academia, 50 institutos superiores e 4 escolas superiores. Deste número de 73 instituições, 38 são institutos superiores privados e 10 também universidades privadas. Algumas categorias científicas consideradas na elaboração deste trabalho. Primeiro, pergunta de partida: como as tecnologias digitais têm sido aproveitadas na formação de professores no contexto angolano? Como objeto de investigação, as tecnologias digitais na formação de professores no contexto angolano. E como objetivo geral, descrever como as tecnologias digitais têm sido aplicadas pelas IEs formadoras de professores no contexto angolano. Definiram-se também alguns objetivos específicos, como revisar alguma bibliografia sobre as tecnologias digitais e também descrever a aplicação das tecnologias digitais nas IEs formadoras de formadores. História de formação de professores. Desde o alcance da independência, a 11 de novembro de 1975, que o governo angolano tem se preocupado com a formação de quadros. Após a proclamação da independência, Angola viu-se desprovida de quadros, pois mais de 90% da população angolana era analfabeta. E, em 1979, proclamou-se o ano como sendo de formação de quadros. Foi nesta altura que o governo angolano enviou muitos filhos de Angola para os diferentes países do mundo, com os quais mantinha relações diplomáticas, normalmente os países do leste europeu e também em Cuba, para a formação nas diferentes áreas do desenvolvimento econômico. E muitos professores vieram dessas regiões para poderem formar aqueles que não puderam seguir para essas bolsas de estudo. Em 1979, surgiram então os primeiros institutos normais de educação,
Institutos esses que tinham a responsabilidade de formar quadros para poderem então para poderem então atender a formação nos níveis da 7ª e 8ª classes, nas diferentes especialidades. Também foi neste âmbito que se fundaram as chamadas escolas básicas de formação docente. Por quê? Porque havia poucos candidatos para os institutos normais de educação. A maior parte eram aqueles que ainda não tinham a 8ª classe feita, mas que eram professores. Por esta razão, deu-se-lhes a oportunidade de ingressarem nessas escolas onde se ministrava a 7ª e a 8ª classe, mas de formação docente, ingressando então nessas instituições com a 6ª classe. E nessas classes da 7ª e 8ª eram agraciados com as formações pedagógicas, como os conhecimentos de psicologia pedagógica, os conhecimentos de pedagogia, de didática geral, as metodologias de ensino da matemática, de ensino da língua portuguesa, de ensino das ciências integradas, de ensino da geografia, da história, de ciências da natureza e outros. E assim os quadros angolanos foram sendo formados. Já os institutos superiores pedagógicos iniciaram com as suas ações em 1990, formando então professores para poderem acudir à formação de quadros nos níveis médios de formação de professores. Quanto às TIC e formação de professores, claro, Angola possui algumas redes ou algumas operadoras de telefonia móveis, é ali onde podemos nos apegar, porque apesar de em 2017 ter ensaiado o seu Angosat 1 e ter desaparecido no espaço, mas essas redes de telefonia móvel ocupam ou fazem a cobertura em todo o território nacional. E com eles também têm nos seus pacotes a própria internet, o que facilita então a digitalização de alguns serviços e mesmo a comunicação na mediação do processo de ensino-aprendizagem. Aqui queremos ressaltar algumas ações que têm sido feitas pelo Instituto Superior de Ciências de Educação do ISCED, WILA, que já tem 39 anos de existência na formação de professores para formarem professores nos níveis mais baixos, portanto, no caso, nos institutos médios e nos magistérios primários. Esta instituição só há 3 anos digitalizou os seus processos de gestão. E quero me referir aqui, por exemplo, ao SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Já não há professores, não há livros de sumário físico, onde o professor pode assinalar as suas presenças e também os seus sumários. Tudo é feito num software e online. As presenças dos estudantes também são controladas neste próprio Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Quanto à formação, são alguns professores que têm pautado pelo uso da tecnologia. Tecnologia básica, usando apenas o computador e o data show para poderem projetar as suas aulas em sala de aulas. Outros, sim, exploram algumas ferramentas que mais adiante iremos nos debruçar. No caso da formação pós-graduada nesta instituição, e como a formação pós-graduada ao nível do mestrado é feita em colaboração com instituições de Portugal, não são todas as vezes que os orientadores dessas dissertações se fazem presente. Então, as defesas têm sido feitas através do uso das tecnologias digitais, recorrendo-se às videoconferências para as mesmas dissertações ocorrerem. O mesmo tem acontecido com o Instituto Superior Politécnico Evangélico do Lubango, desde 2014, que na ministração da sua primeira edição do curso de mestrado em docência de ensino superior, as suas 34 dissertações, todas elas foram feitas em videoconferência, onde o presidente e o secretariado estavam presentes em Angola, mas os outros membros, os demais membros do júri,
estavam distribuídos na República Federativa do Brasil, portanto estou a falar concretamente aí na Bahia, no caso específico passa a publicidade do professor Eniel Santos, e no Porto Alegre a professora Marialva Linda Mug, distribuídos também na República Oriental do Uruguai, onde estava presente ali o professor Henrique Martinez, e na República da Bolívia, onde estava presente então o professor Fernando Montaño, que é da Universidade Latino-Americana da Bolívia. Quanto a algumas ferramentas que os professores usam. Bem, para além das outras ferramentas, e ali ressalto ainda que na mediação do processo pedagógico no ICED, já o professor Eniel orientou aulas aos meus estudantes do 4º ano de Pedagogia, portanto, do curso de licenciatura em Pedagogia, tanto aqui na sede, no Lubango, como no município, portanto, um distrito que dista da cidade capital 180 quilômetros, onde pude ministrar a aula sobre o aproveitamento das tecnologias na aprendizagem dos estudantes, o que foi um grande sucesso. Bem, quanto às ferramentas que os professores utilizam na formação de formadores, temos a WebQuest, que é uma ferramenta de atividade de aprendizagem que aproveita a imensa riqueza de informações que dia a dia cresce na web. Portanto, essa WebQuest tem uma estrutura própria, que é a introdução, a tarefa, o processo, as fontes de informação, a avaliação, conclusão e os créditos. Também usa-se o Mr. Wong, que é uma ferramenta interativa que permite o alojamento e guardar em série as informações recolhidas na rede. Para explorar este Mr. Wong, basta que um crie o grupo e convida os demais para que cada um poste matéria de interesse que tenha investigado e se faça a discussão em torno do mesmo. A outra ferramenta é a página web. Portanto, é uma das possibilidades oferecidas pela rede internet de navegar entre documentos ligados por relações de hipertexto. Essa ferramenta, como as demais, permite que os estudantes se sintam motivados em observar que os seus conteúdos foram colocados pelo professor na net, podendo ser consultados quando quiserem e seja em que lugar estiverem, desde que tenham o sinal da internet. E aqui é um exemplo de uma página que concebi na altura quando estava a participar no 8º Congresso Ibero-Americano de Docência Universitária em Rosário, na República da Argentina, em 2014, mas que os meus estudantes puderam então assistir a terem os conteúdos e as atividades programadas normalmente. Temos o projeto telemático. Portanto, é uma ferramenta que, apesar de se especializar na interação entre estudantes de regiões distantes entre si, pode ser adaptada para promover debates virtuais em grupos diferentes da mesma turma. Na cadeira, por exemplo, de didática geral, na temática processo de ensino, o cenário na turma se repete. Subdivide-se os grupos com subtemas, conceito de processo de ensino, componentes do processo de ensino, interrelação dos componentes do processo de ensino, forças motrizes do processo de ensino e suas contradições internas, níveis de assimilação dos conhecimentos. Cada um faz o seu trabalho e os demais grupos fazem então análise da atividade dos outros. Como considerações finais, considero que o setor da educação é o vértice da provisão dos homens que desenvolvem as sociedades, sendo o professor a aresta que converge à base dos recursos humanos de todas as áreas, social, política, econômica, religiosa, familiar e outras. Se o professor não estiver capacitado, não estiver habilitado e ser oportunista nas novidades tecnológicas, não engrenará na formação de homens que a sociedade precisa. E, ao invés de tomar a dianteira, se atrasará na velocidade da tecnologia que ele próprio contribuiu a inventar. A seguir, então, vem algumas referências bibliográficas e quero reiterar aqui, mais uma vez, o meu profundo agradecimento por este convite para fazer parte deste magno evento e apresentar esta simples reflexão sobre, então, o uso das tecnologias digitais na formação de professores no contexto angolano. Agradeço a todos e espero que tenhamos algumas boas reflexões e sairmos todos a ganhar. Muito obrigado.